Boa noite, meus irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje nós entramos na parte 4 desse trabalho, a que demos o nome de O Apocalipse antes de João. Relembrando os nossos encontros anteriores, a finalidade do trabalho era mostrar que uma grande parte do que João nos descreve no seu livro Apocalipse, o último livro da Bíblia, já era de conhecimento dele, João, como judeu, assim como dos outros apóstolos, conhecimento do próprio Mestre Jesus e de todos os profetas da Antiguidade, a que nós damos o nome de Antigo Testamento. Então, não era algo novo. E nós tínhamos parado, no nosso último encontro, na carta de Paulo aos Hebreus, no seu capítulo 12, nós combinamos que o versículo aparece lá, quando ele diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Parece um paradoxo, não parece? Nossa, açoitar quem ama, né? Mas não é um paradoxo, não, gente. Porque nós é que não entendemos o açoite. Porque o açoite a que se refere Paulo não é um castigo de Deus. O açoite que o Senhor nos dá não é uma punição. O que ocorre é uma permissão dada por Deus aos seus filhos que já estão preparados para receber nos ombros a cruz que cada um desses filhos construiu para si mesmos. Como? Com os desequilíbrios cometidos nas várias encarnações. É o que eu costumo chamar de o outro lado do chicote. Há encarnações em que nós recebemos o chicote da riqueza, do comando, do poder. E o que é que nós fizemos quando estávamos com o chicote na mão? Temos que ter cuidado, porque nós vamos estar inevitavelmente depois do outro lado do chicote. Compreendem? Então, esse açoitar a que Paulo se refere é exatamente permitir o quê? Que se cumpra a lei, permitir que a colheita chegue até o semeador. Que chega o momento em que nós teremos que colher o que de mal e o que de bem fizermos, porque é da lei. E muitas vezes, nós escutamos algumas pessoas alegando que não possuem religião nenhuma. Tem gente que não tem religião nenhuma e vive mais em paz, vive sem problema, do que aquelas que têm algum tipo de religião, que têm alguma crença religiosa, Isso não é uma contradição? Como é que a gente vai explicar uma coisa dessa? Não há contradição alguma. Porque todos nós, espíritos reencarnados, em um planeta como a Terra, um planeta de provas e expiações, acreditem, todos nós temos um passado, vamos dizer assim, de contabilidade negativa. Nós estamos no cheque especial, no banco da providência divina. Todos nós temos muitos débitos acumulados. A não ser que sejamos espíritos muito evoluídos, não é que viemos de algum planeta superior à Terra e estejamos aqui em missão ou para contribuir com a evolução da Terra, aí tudo bem. Se tiver algum desses aqui, me desculpem. Ou então, aquelas raríssimas exceções, dos missionários. Não tem os espíritos missionários? Mas, de um modo geral, todos nós temos um débito, um grande débito com o banco da providência divina. Contudo, se nós não estamos em nenhuma dessas duas condições, nós não estamos aqui para alavancar o desenvolvimento da Terra como um espírito de luz, e nem estamos em uma missão planetária. Nós vamos precisar de muitos açoites. Por quê? Para a remissão do nosso passado culposo. E há vários tipos de açoite, eu só trouxe alguns para mostrar. Por exemplo, aqui, o açoite de uma enfermidade, que nos acompanha igual uma sombra,
como consequência de nossos desequilíbrios anteriores, não é? Quantas vezes nós viemos limitados porque abusamos daquilo que nos foi dado em outras vidas, não é? O açoite, por exemplo, de filhos problemáticos, resultantes de nossas falhas em convivências anteriores, onde falhamos na educação deles. Nós falhamos. Agora vocês vão receber uns filhos bem problemáticos, vocês vão ter que aprender. O açoite da pobreza material, que é muito comum no planeta, né? Que é para nos reabilitarmos dos desperdícios que fizemos nos tempos de abastança que nós tivemos em outras vidas, quando o chicote da riqueza estava nas nossas mãos. Nós utilizamos mal, não foi? Só para a gente. Aí, em outra encarnação, somos colocados do outro lado do chicote. O açoite, por exemplo, de um estudo insuficiente, como resultado de termos perdido muitas oportunidades de estudos em outras encarnações, que nos foram apresentadas, e nós desprezamos em outras existências nossas. Você teve família, quantos hoje são assim? Os pais se sacrificam, pagam colégio caro, compram o melhor material para o filho, uniforme, não deixa faltar nada, mas o moleque não quer saber de nada. Ele simplesmente não quer aprender. Então ele virá numa situação de ignorância, sem estudo algum, tendo que fazer trabalho braçal. Por quê? Porque você teve a chance e desprezou, não é? O açoite de um patrão implicante, que nos aborrece no trabalho, para experimentarmos o que fizemos quando estivemos na posição contrária à de empregado. Opa! Quando eu estava com o chicote do poder nas mãos, eu fui patrão, como é que eu tratei meus subordinados? Agora eu estou do lado de lá. Compreendem? O açoite de uma esposa ou de um esposo complicados, né? Para nos redimir perante aqueles cônjuges que eram muito bons do nosso passado e que nós abandonamos, muitas vezes em busca de outras aventuras amorosas, não é? Nos deixar levar pela beleza. Porque, minha esposa começou a ficar velha, eu vou arranjar uma mais nova, ou vice-versa, a mesma coisa. Aí nós temos o açoite daquele esposo, daquela esposa complicada, não é? O açoite de um marido ou de uma esposa, que não é o príncipe encantado e nem a princesa encantada, vamos dizer assim, né? Como consequência de não termos cumprido com as nossas obrigações de outras vidas, não é? Eu brinquei tanto com o sentimento dos outros, agora eu passo encarnações numa solidão, sem encontrar ninguém que acerta comigo, não sei porquê. E vai por aí afora, gente. Esses só são alguns exemplos, não é? Sabe por quê? Porque o nosso lombo culposo, ele precisa de açoite corretivo. Infelizmente, é assim. E é isso que Paulo anuncia nas suas palavras aos Hebreus, né? Que Deus açoita aquele que ama. Então, gente, sempre é tempo da gente se poupar de encontrar esses açoites desde já. Rapaz, tu está levando açoite pelo que fez. Vamos raciocinar. Eu não quero mais levar açoite, não. Então, procura não assumir compromisso com os erros. Desde já. Entende? Procura não assumir mais escolhas, não ter escolhas ruins que vão te prejudicar. E não fuja das responsabilidades que hoje, nesta encarnação, você está sendo convidado a cumprir. Porque se você agora fizer direitinho, tudo bem, você pode até não deixar de levar os açoitezinhos, mas lá na frente você está se poupando o próprio lombo. Deus ama e educa através desses açoites. Tudo bem, mas quem é que confecciona o instrumento de aprendizado? Não é Deus. Ele não confecciona o açoite. Quem confecciona o açoite que nós vamos levar no lombo somos nós mesmos, quando nós optamos pelo erro
em desfavor do acerto. Compreende? Aliás, o primeiro convite de Deus, né, é sempre pelo exercício do amor. Né? A gente pode evoluir pelo amor ou pela dor. Né? Então, o açoite ele só é convocado a atuar na nossa vida quando não aceitamos o convite anterior, que é o do amor. Né? E é um dito, é um lema popular, né, que diz que o progresso se dá ou pelo amor ou pela dor, e a escolha está sempre a cargo de quem? De nós. Você quer aprender por bem ou por mal? Né? O amor cobre uma multidão de pecados. É verdade, a gente aprendeu tudo isso no Espiritismo. Mas esse dizer, esse lema, ele representa intuitivamente, isso em todos nós, aquela dualidade composta, né, da intenção consciente e produtiva, ou seja, de acordo com a lei de Deus e pela presença da dor, ela existe para nos acordar. Acordar para que nós possamos tomar novos rumos na nossa vida. Mexer conosco. O sofrimento faz com que a gente busque nova escala de valores. É o sujeito que está preocupado demais em ganhar um dinheiro extra, não sei o quê, aparece um câncer nele. Acabou. Não há dinheiro no mundo que vai pagar a saúde dele. Um sopro derruba a gente. A qualquer momento nós escorregamos, caímos. Não é verdade? Então, meu irmão, isso vale para mim também. Se o teu lombo está doendo, poupe esse lombo das futuras chicotadas. Cubra-se com a manta do amor ao semelhante, que o açoite ficará paralisado em meio às boas obras para a construção de um mundo melhor, porque é da lei. Quando nós optamos para aprender pelo amor, é engraçado isso. Quando a espiritualidade superior nota que nós estamos de coração aberto, realmente tentando melhorar, nós emitimos uma vibração e eles captam aquilo. Eu não sei como é que funciona, gente, mas é impressionante. Quando há sinceridade na nossa vontade, nosso desejo, é como se, espera aí, segura os açoites dele aí, que agora ele está querendo tomar um rumo. Porque a lei de nosso Pai não é uma lei de punição, é uma lei de justiça, amor e caridade. É uma lei só. Compreendem? Então as coisas, espera aí, segura, porque agora ele está querendo levar a sério. Aí cabe perguntar, né? Então, como é que vai ficar a nossa escolha? Nós vamos aceitar a educação através do açoite, depois que nós já recebemos o convite do amor? Será que a gente vai preferir o açoite? Nós devemos pensar nisso, não é? Então, voltemos agora ao Apocalipse, no capítulo 6 ainda. Está escrito assim: e havendo aberto o sexto selo, isso é João, né, relatando, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Nós já sabemos, através do nosso estudo, o sermão profético, né, e os outros encontros anteriores, que os escritores do Antigo Testamento, assim como o próprio mestre, né, eles falaram muitas vezes desses grandes sinais do universo físico, no Sol, na Lua, nas estrelas, na própria Terra, né? E esses sinais seriam indicações especiais da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aonde? No coração do homem. Já falamos sobre isso. Ele não vai voltar como veio da primeira vez. É aqui, ó. Finalmente vai nascer, né? A manjedoura aqui. Aí a gente lembra daquela passagem quando ele estava bem no início do seu messianato, ele estava em frente ao templo de Jerusalém e um dos sacerdotes, talvez atraído pelo magnetismo dele, se aproximou dele e falou que ele tinha o cabelo no modo dos nazarenos. Galileu, o que faz? O nazareno é um Galileu. O que fazes na cidade? Eu venho implantar o reino de Deus no coração dos homens. Esse sacerdote se chamava Hanã. Pois bem, então, aqui em Apocalipse, ele está falando
o seguinte: todos os períodos de expurgos planetários estão já fazendo parte do planejamento divino. Desde antes da formação da Terra já existe todo um planejamento divino. E nós estamos vivendo agora um período de expurgo planetário. Nós estamos saindo de um planeta de expiação e provas e entrando num planeta em regeneração. Então, quando os orbes, quer dizer, quando os mundos se aproximam desses períodos, né, eles entram nessa fase de transição que nós estamos vivendo. E durante essa fase de transição, aumenta muito a intensidade das mudanças físicas. É verdade. Muda até a geografia, mas não é isso que a gente vai falar. Mas muda muito a parte emocional na vida dos espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Porque nessas fases de transição, principalmente essa que nós estamos vivendo, quase sempre os espíritos que estão aqui, encarnados e desencarnados, têm um baixo padrão vibratório. Porque o que é uma vibração, o padrão vibratório a psicosfera de um planeta? É o somatório da psicosfera de cada um de nós, encarnados e desencarnados, soma tudo, bota no liquidificador, pronto, aquilo ali é a nossa média. Então, como nós temos uma vibração baixa ainda, dominando, né? Aí ela se projeta na aura do próprio planeta. Ah, mas é só na parte física? Não, no mundo espiritual também. Nós é que somos um reflexo fosco deles, não são eles que são o reflexo fosco nosso. Compreende? Então, aí, mas influencia também lá? Com certeza, porque está tudo junto no mesmo planeta. Então, o que acontece? Há uma onda de magnetismo destruidor, que exige um processo, gente, quase sempre violento, quase sempre drástico, para purificar os dois lados da vida, tanto encarnados quanto desencarnados. E nós sabemos que, com a verticalização do eixo da Terra, profundas mudanças físicas poderão ocorrer, pois todas são fenômenos naturais. A cada 26 a 28 mil anos, a Terra está em pezinha, aí ela se inclina. Passou 26 mil anos, ela volta para a posição normal. Passou 26 mil anos, ela se inclina. Nós estamos vivendo isso. Chuva em setembro, calor infernal no início da primavera, e assim vai. Então, é possível acontecerem maremotos, terremotos, afundamento de terra, elevação de terra, erupção vulcânica, degelo, inundação de vastos territórios, né, da Terra, alterações atmosféricas, alterações climáticas, fogo, cinza, terror, morte para tudo quanto é canto. É o que as pessoas se preocupam, como se elas fossem ficar encarnadas eternamente. Não, essa é a mudança física. E do lado da espiritualidade, poxa vida, eu não tenho que me preocupar se eu vou estar vivo daqui a 10 anos, eu tenho que me preocupar se nós desencarnarmos, todos nós agora, neste exato momento, quantos de nós foi manso o suficiente para herdar a Terra e vamos reencarnar aqui? E quantos de nós vai pegar a condução para ir para o mundo mais atrasado e ser exilado da Terra? É isso que está acontecendo. Compreendem? E as pessoas às vezes se preocupam só com a parte física, né? Então, o que está escrito aqui também foi escrito lá atrás, gente, por Joel, profeta Joel. Quando ele diz assim no capítulo 2: diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. Então, aqui se repete aquilo que lemos no Apocalipse, e repete as falas do próprio Mestre Jesus quando proferiu o sermão profético. Então, ele fala da mesma coisa. E o mesmo período final dos tempos. Mas em épocas bem diferentes. Se a gente for raciocinar, gente, Joel viveu 400 anos antes de Cristo, e ele falava a mesma coisa. Ora, o mestre, quando fez o sermão profético, estava repetindo Joel. Aquilo já era de conhecimento do povo. E João, quando vai falar sobre o Apocalipse, no livro do Apocalipse, ele repete Joel, repete o mestre, repete outros que a gente vai mostrar aqui. Compreende?
O próprio Joel, um pouquinho mais à frente, ele diz assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. É a mesma advertência, né? E feita como? Com aquele caráter forte, aquele caráter ameaçador, que fazia parte da cultura dos hebreus. Toda a profecia, né, ela vinha com aquela coisa pesada, aquela coisa ameaçadora, porque era o hábito deles, o próprio mestre usou disso. Não é? Para as trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes, o mestre também usava essa linguagem. Por quê? Porque era hábito deles usarem essa linguagem. E, em termos atuais, essa mensagem ela nos leva a pensar o seguinte: puxa vida, precisamos acelerar o passo, né? Mas como assim? Rapaz, a gente tem que evoluir espiritualmente o mais rápido possível, tanto coletivamente como individualmente. Porque, segundo Kardec, os tempos são chegados. E nós, hoje, conversando, né, a gente está vivendo, né, realmente os 10 últimos minutos da última hora. É mais ou menos como aquele sujeito que se descuidou, né? Aí, para não perder o trem, o que acontece? Ele sai correndo igual um doido para ver se consegue chegar na hora antes do trem partir. Porque se ele chegar na estação, o trem tiver partido, tchau, acabou. É isso que estamos vivendo agora na Terra. E é exatamente isso que nós necessitamos fazer agora: sair correndo. Outro profeta, o profeta Ezequiel, também falou sobre a mesma coisa no seu capítulo 32. Ele diz: e apagando-te eu, cobrirei os céus, e enegrecerei as suas estrelas. Ao sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Não é bem parecido? Porque falam sobre a mesma coisa. Só que, com a prova dessas palavras, a similitude que existe, não é? Só que Ezequiel, gente, ele viveu 600 anos antes de Cristo. 200 anos antes de Joel, que foi 400 antes de Cristo, Joel, né? Então, vocês veem como é que, quando João fala no Apocalipse sobre as mesmas coisas, é inquestionável essa semelhança. O Apocalipse já era descrito antes de João falar no seu último livro da Bíblia. E tem mais, que Lucas também fala sobre isso, em Atos dos Apóstolos. Além de Isaías, tem outros também, né? Mas eu vou pegando um pouquinho, né? Por exemplo, Lucas, em Atos, capítulo 2, ele diz assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Quer ver? Isaías, gente, Isaías, 750 anos antes de Cristo, no capítulo 2, ele fala: o resultado final do dia do Senhor vai ser a arrogância do homem, que será humilhada, e a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Por quê? Porque quando acontece isso, o sol se converteu em trevas, que é a luz, né, de Deus, a lua em sangue, antes da chegada daquele dia. Porque os arrogantes seriam, no final dos tempos, o sentido escatológico, ou seja, no final dos tempos, a arrogância dos homens seria abatida. Isaías, 750 anos antes de Cristo. Então, o cumprimento final das profecias sobre esse dia do Senhor, né, vai vir no final da história. Que história? Dessa raça adâmica. Porque a Bíblia, desde a Gênese de Moisés até o Apocalipse de João, descreve os 7.000 anos da raça adâmica. Só, acabou. Depois que passar a raça adâmica e que entrar na sexta raça, é outra história. Já não faz parte da Bíblia, compreendem? Se formos levar em termos cronológicos. Então, Deus irá punir o mal. Não é punir o mal, vai haver uma separação muito grande, né, do joio e do trigo, ou seja, as promessas que o Mestre Jesus nos trouxe serão cumpridas.
Marcos, no seu capítulo 13, diz assim, se referindo a esses dias, né? Naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. Olha, de novo. E nós devemos lembrar que esses indícios, né, de mudança, esses acontecimentos que vão estar tanto no plano social como no plano espiritual, vamos dizer assim, nós estamos vivendo aqui, por exemplo, no Brasil atualmente, uma revolução, uma comoção, né, da nação. E os fenômenos mais importantes, na realidade, que estão causando tudo isso, se vocês pararem para pensar, são fenômenos de ordem moral, não é nem política. É de ordem moral, muito mais do que físico. Gente, nós não tivemos terremoto aqui, não. O mar não invadiu a nossa praia, nada disso. Essa comoção social que estamos vivendo é de ordem moral. É o bramido do mar, que eles falam na profecia, que é o grito da multidão. O mar é a multidão, né? E que, em parte, a gente pode entender dessa forma, porque é necessário. Todos esses escândalos são necessários. Mas ai daquele por quem o escândalo vem, né? Então, essa advertência, ela nos leva a dizer que, para merecermos a oportunidade de continuar a nossa evolução na Terra, é preciso fortificar o espírito. Quando? Sempre. Mas quando? Rapaz, agora mais do que nunca. Durante o período da transição planetária. Porque os desafios são imensos. E só quem tiver aquela armadura de Deus que Paulo chamava é que vai suportar com menor dor essa passagem. E não adiar o nosso aprendizado. Ah, vou deixar para a próxima encarnação. Não. A gente não sabe nem quanto tempo resta para a gente aqui, né? Então, não adiar esse aprendizado, não fugir dos testemunhos, porque os testemunhos são característicos do período que estamos vivendo, nós seremos chamados a testemunhar. Agora, meu filho, chegou a hora da prova, você vai sentar na carteirinha e vai fazer a prova sozinho, o professor não vai ficar do teu lado, nem teu papai, nem tua mamãe, não, é sozinho. O sol escurecerá. Compreenderam agora por que o sol escurece? Da regeneração, não será suficiente, por exemplo, nós aqui, sermos um servidor da seara do Cristo. Não. Mas um bom servidor. Por isso é que o mestre dizia, servo bom e fiel, né? Porque nem todos os servidores entrarão no reino dos céus. Nem todos. Ah, mas quem é que fala isso? Rapaz, está lá em Mateus, no capítulo 7. Quando o mestre diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Palavras do mestre. Então, gente, o início do período de regeneração da Terra, da humanidade terrestre, né? Ele vai estar assinalado por importante transformação no seio da sociedade planetária. E nestes tempos de mudança, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada, por exemplo, a uma certa região, ou então a um determinado povo, uma determinada raça, ou para uma determinada religião especial. Não. Trata-se de um movimento universal, ou seja, pegando todo o nosso universo terrestre, que se opera no sentido do progresso moral. E uma nova ordem virá, não é? Uma nova ordem de coisas que vai se estabelecer, não é? E os homens que são contrários a essas mudanças, para essa mudança eles trabalham, mesmo sem saber. Sabiam disso? Porque eles são os nossos personal trainers, olha só. São eles que vão lutar contra o que a maioria gostaria da mudança. São eles que vão testar nossa paciência. São eles que vão testar a nossa capacidade de tolerar. Eles são, a gente tem que agradecer. Agradecer de termos inimigos, porque eles é que nos mostram onde somos frágeis, né? Os amigos não mostram. Compreendem? Eles são nossos treinadores pessoais, né? E a geração futura,
uma vez que esteja desembaraçada, né, das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, se achará possuída de ideias e de sentimentos muito diversos dos da geração presente que se vai a passo de gigante. Por quê? Porque com a saída, não é? Com a saída dos irmãozinhos mais atrasadinhos para outros planetas mais atrasados, condizentes com a evolução deles, a chegada de irmãozinhos de planetas mais evoluídos, que já estão encarnados para nos alavancar. Olha, e o esforço, porque o mestre só pede uma coisa, não é ser de perfeitos, vocês têm que estar perfeitos, não. Os que tiverem bom ânimo. E o esforço daqueles que permanecerem na Terra, o padrão vibratório aumenta, não é? Então o velho mundo estará morto. E ele vai passar para quê? Para a história. Vai passar para a história igualzinho a Idade Média passou. Quando a gente fala da Idade Média, né, o pessoal com aqueles costumes bárbaros, né, aquelas crenças supersticiosas, fantasiosas, né, a gente fala deles como história, que a gente já não aceita mais aquilo, né? Agora, todos sabem quanto ainda deixa a desejar a ordem atual da Terra, não é verdade? Então, o homem chegou num ponto que, assim, nós lutamos muitos séculos trabalhando pelo nosso bem-estar material. Tudo que a inteligência do homem foi capaz de produzir, né? Mas chegou um momento em que o complemento desse bem-estar já não vem mais pela matéria, não é mais pelas coisas que nós conseguimos inventar, mas vem pelo desenvolvimento moral. Essa é a sede de justiça. Essa é a grande busca atual. E essas advertências foram feitas também por outros profetas. Por exemplo, Isaías, no capítulo 24, ele diz: "E a lua se envergonhará, e o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém, e perante os seus anciãos, gloriosamente." Esse nome, Monte Sião, é usado aqui com duplo sentido, né? Que é um lugar de coligação espiritual, né? Nos últimos dias, os dias atuais, que é o caráter escatológico, né? De final dos tempos, e assim também o sinônimo que eles usavam para Jerusalém e para o templo, né? Que era o caráter temporal, é o que ele estava se referindo, né? Mas nós precisamos reconhecer que a nossa condição é de que todos nós somos doentes da alma, todos nós ainda. E necessitamos aplicar em nós mesmos os remédios indicados aonde? Nos mandamentos divinos. Por quê? Porque o Mestre trouxe o Evangelho para a gente. A doutrina espírita veio esclarecer. E nós já temos um conhecimento, já alcançamos um determinado conhecimento, esclarecido o Evangelho pela doutrina espírita. Apesar da zombaria daqueles que nos rodeiam. Quantos que zombam de nós, não é? Quantos? Mas acreditem, a maioria que zomba de nós, espíritas, ou faz por ignorância, por intolerância, ou pelos dois. Mas nós somos compelidos a marchar por nós mesmos. Ninguém vai caminhar a tua evolução a não ser você mesmo. Sempre. Nós temos que sair desse escuro vale terrestre, né, para o monte da claridade divina. Simbolicamente, o Monte Sião. Compreendem? Aproveitando todas as oportunidades de servir indistintamente, ainda mesmo aos nossos próprios inimigos e aos nossos próprios perseguidores, como nos ensinou o Cristo. Não é? Por quê? Quando o seguidor do bem compreende o dever de mobilizar todos os recursos da jornada em silêncio, sem perder tempo com reclamações, com censuras, né? Porque ficar reclamando, ficar censurando, só mostra o quê? A minha pequenez, só mostra a minha inferioridade, né? Então, quando a gente compreende que a gente tem que mobilizar todos os recursos, não é, a favor do bem, a favor da nossa elevação, aí nós vamos estar em condições de alçar o reino dentro do menor prazo possível. Por quê? Porque a gente vai estar plasmando as próprias asas para o voo divino, usando para isso a disciplina de si mesmo.
e o trabalho incessante pela paz e pela alegria de todos. Assim, a revelação de Jesus ao apóstolo João, no Apocalipse, simboliza o Monte Sião, que, segundo a tradição judaica, nada mais é que a representação da Cidade Santa, ou a cidade celeste dos santos, né, como símbolo do mundo espiritual. A revelação espírita veio fazer o seu papel de revelar para nós e esclarecer aquilo que a gente não conseguia entender. E as advertências, elas continuam com outros autores, só vou citar aqui o Lucas 21. Vê se não está parecido. Lucas 21. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. E na terra, angústia das nações. Olha, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Ó, o bramido do mar. A mesma profecia, sobre o mesmo tema. Então, gente, João, ele conhecia as tradições dos antigos profetas, do povo hebreu, ouviu-as também do próprio mestre, né? Através do sermão profético. Isso pode ser comprovado, quer ver? Em Isaías 13, olha como é que é engraçado. Isaías, hein? Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não resplandecerá com a sua luz. Não é a mesma coisa? Quer ver outra? Mateus 24. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Ó, angústia das nações. E verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, Mateus aqui registra, né, de forma inequívoca, a vitória final do Cristo. E passado esse período de transição, os espíritos que permanecerem fiéis ao bem vão receber, né, um planeta, olha só, habitado por uma humanidade desejosa de progredir e que foi transformada pelo amor. Já imaginaram? Então, se calcula que vai levar uns 150, 200 anos para a gente poder encarnar, mas aí você vai estar no planeta em regeneração, olha que maravilha. Então, devendo a prática do Evangelho determinar grande melhora no estado moral dos homens, ela trará o reinado do bem. E, progressivamente, claro, a queda do mal, não é? Então, o Espiritismo, ele faz a gente reviver os ensinamentos do Cristo. E ele vai ter um papel muito importante na construção da Era Nova. Não porque é uma religião, não. É porque nos traz a ideia da imortalidade da alma e das múltiplas vidas. E não podemos perder tempo. Isaías, já chegando ao final, ele adverte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Porque o sol, gente, chegará um momento em que ele não dará a sua luz. Enquanto se pode achar, nos mostra a urgência da nossa melhora evolutiva. Porque nas horas de provação, nas horas de testemunho que seremos todos nós, habitantes do planeta, encarnados e desencarnados, seremos chamados a testemunhar, o professor não estará, como eu falei, do lado do aluno. Agora você vai fazer a prova sozinho. Agora que a gente vai ver quem é que tem garrafa vazia para vender, compreendem? Chegou a hora do testemunho. E o senhor precisa estar finalmente alinhado. O que falta para muitos de nós que nos dizemos cristãos é isso: permitir que o Cristo finalmente nasça na manjedoura do nosso coração, para que a gente possa atravessar essa fase de transição com a serenidade dos mansos que herdaram a terra. Finalizando a nossa parte 4, são 3 coisinhas que eu queria falar para vocês. Uma delas são conceitos que nós trazemos errados. Eu até estava conversando com o Sivaldo. Jesus só se referia tudo àquele povo, o que aquele povo conhecia. Ou seja, o que nós hoje chamamos de Antigo Testamento. E nós vemos muitos irmãos espíritas dizendo que não há necessidade de estudar o Antigo Testamento. Meu Deus, então você não vai entender nunca o que Jesus falou, nem o que Paulo falou, nem o que Lucas falou em Atos dos Apóstolos, nada, você não vai entender nada. Como é importante o estudo, porque são revelações ligadas
Começou com Moisés, depois veio o Cristo, depois veio o Espiritismo. Como é que eu vou entender um? Se eu não entender a base, se eu não construir a base do edifício, como é que eu vou construir a parede? Eu já vou partir direto para o teto? Fica meio difícil, né? Então, a gente mudar isso. Outro conceito que a gente tem que mudar urgente é que a verdade está com a minha religião, a minha igreja. Não, a verdade não está com o Espiritismo, nem com a Igreja Católica, nem com ninguém. Pode inventar qualquer coisa. Mas o muçulmano não está. São parcelas. Porque as verdades, elas são imortais. E nós hoje estamos espíritas, mas já fomos muçulmanos, já fomos budistas, já fomos religiões das tribos africanas, já fomos hindus, já fomos tudo. Quantas encarnações passamos, hoje estamos aqui. Então, não é que a religião vai te levar, não é a religião que te vai fazer subir, é você. Então, não há a religião ideal, não existe isso. Certa feita, um repórter chegou, aquela época que ficava a disputa entre católico e protestante, não tinha? Aí, na época do pinga-fogo, aí o repórter perguntou para o Chico, ô Chico, quem é que vai para o céu primeiro, o católico ou o protestante? Aí o Chico respondeu, o ateu bondoso. Compreendem? Por isso o mestre falou que a prostituta ia entrar no reino dos céus antes dos doutores da lei. Não é a religião, não é rótulo que vai fazer a gente subir. E antes de terminar aqui, mas a última coisa que eu peço, nós não temos mais tempo. Nós estamos vivendo os 10 últimos minutos da última hora. Ou a gente vai ser chamado para sentar na cadeira para fazer a prova a qualquer momento. Portanto, gente, nós que já estamos na doutrina, que já conhecemos o Evangelho, explicado pela doutrina espírita, está na hora da gente fazer uma coisinha muito simples, tanto dentro de nós, como fora de nós. Não dá para esperar para segunda, nem quinta-feira da semana que vem. Não. Está na hora de multiplicarmos os peixes. Está na hora de multiplicarmos os pães. Está na hora de nós andarmos sobre as águas. Quem conseguir entender isso vai me deixar muito feliz. Avisar que é o próximo encontro, que é a quinta parte, né? Está marcada para o dia 22 de outubro. É uma segunda-feira, assim como hoje, né? Começando às 19h45. Até lá, eu desejo a todos muita paz. Que a paz seja convosco.